Graça e a paz a você que nos acompanha aí pelas redes sociais, pelo YouTube, as plataformas de podcast da nossa igreja. Nós estamos aqui para mais uma vez trazer um distintivo da IBC aqui na cidade de Araçatuba, a maneira pela qual a IBC ela faz a leitura da Sagrada Escritura em temas importantes. Então nós estamos abordando cristianismo essencial dentro dessa abordagem da visão da nossa igreja também. E hoje nós vamos falar a respeito de algo que é muito importante para todo mundo, porque nós temos, principalmente na cultura brasileira, uma ideia de que o culto ele é central na vida cristã. A reunião, as pessoas estando juntas, isso não é errado, na verdade isso é verdade na Sagrada Escritura. A questão é como nós devemos cultuar a Deus, quais são os elementos do culto e se existem formas diferentes de expressar esses elementos. Então, assim, de maneira bem simples, nós entendemos que tudo o que fazemos no culto, nós fazemos pela representação de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus é nosso substituto nisso também. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, crendo que Cristo nos representa e que o nosso culto é aceito, não porque fazemos da forma certinha, da forma correta, mas porque Cristo nos representa diante do Pai. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo podem receber a nossa adoração, porque onde nós falharmos, Jesus não falhou. Ele também nos representa nisso. De outro lado, nós também sabemos que a palavra de Deus, ela traz referências claras do que acontece no culto. No Antigo Testamento, em que a ênfase estava muito naquilo que apontava para Cristo, era ainda mais forte a centralidade da descrição minuciosa de como Deus devia ser adorado. No entanto, Jesus veio e rompeu com a barreira do local e também daquilo que somente apontava para Ele. Ele é o verdadeiro culto, Ele é a verdadeira adoração aceita pelo Pai, que satisfaz plenamente a lei de Deus. Então, de um lado, nós temos a nossa insuficiência e incapacidade em adorar a Deus como Ele deve e merece ser adorado. De outro lado, nós temos Jesus Cristo, que fez isso também em nosso lugar. Jesus também foi santo no nosso lugar. E nós, por estarmos em Cristo, somos nova criatura e não somente isso, mas temos uma posição de santidade. Somos santos, somos justos, porque estamos unidos a Cristo. No entanto, ainda que Cristo nos represente plenamente e totalmente, há também na Escritura descrições, ordens, orientações claras a respeito do que devemos ou do que não devemos fazer. Então, é verdade que Cristo nos representa em tudo, assim também como é verdade que por sermos nova criatura e estarmos inseridos em Cristo, e também pelo fato de termos em nós o Espírito de Deus, que nos capacita a rejeitar o pecado, ainda que o pecado esteja diante de nós e nós falhemos durante toda a nossa vida. A verdade é que existe por detrás da soberania de Deus e também da ação de Deus a responsabilidade humana. Isso se aplica, por exemplo, a uma vida de santidade. Nós devemos viver uma vida de santidade, porque somos propriedade exclusiva de Deus, porque fomos separados por Deus, porque estamos inseridos em Cristo e porque agora, por causa do Espírito Santo, somos capacitados a vencer as nossas tentações, das quais antes éramos escravos e nestas obras de pecado, estávamos mortos. Agora fomos vivificados juntamente com Cristo e podemos então superar tudo isso por causa de Cristo e da pessoa do Espírito Santo que habita em sua igreja. Todavia, ainda vivemos a tensão do já, mas ainda não. Isso é muito interessante. Nós já somos santos, mas ainda estamos sendo santificados. É o já, mas ainda não. Nós já fomos justificados, mas nós ainda precisamos nos arrepender. Nós somos representados por Cristo em nosso culto, porém nós devemos cultuá-lo como Ele ordena na sua palavra. Pensando então dentro dessa perspectiva de responsabilidade humana, qual é a nossa responsabilidade no culto? Bom, a nossa responsabilidade no culto é não contrariar a Escritura, é fazer o que a palavra, de maneira clara e também de maneira implícita, nos mostra como devemos adorar a Deus.
Pensando nessa perspectiva, eu quero até indicar para você um livro maravilhoso do Hermes Steinmeier. O livro chama Princípios de Adoração. É um livro fantástico, pode procurar e você vai gostar bastante. Princípios de Adoração Cristã. Ele vai abordar alguns elementos destacados por Calvino que são elementos centrais na Sagrada Escritura do culto cristão. Então, nós chamamos isso de distintivos do culto cristão. Dentro da abordagem do Hermes Steinmeier, são 4 e nós acreditamos nela. A palavra de Deus é um elemento central do culto. Então, quando nós cultuamos a Deus, a palavra de Deus deve ter a sua centralidade. Ela deve ser expressada, pregada e também cantada. Por isso, por exemplo, em nossa igreja, todas as músicas que cantamos, sejam músicas contemporâneas ou sejam músicas clássicas, antigas, todas elas são analisadas teologicamente. Nem sempre as músicas cantadas nós concordamos com aqueles que cantam, com as bandas ou talvez até com o autor. Isso não significa que nós não vemos a graça de Deus agindo naquela música, fazendo com que a palavra de Deus seja ressaltada e Deus seja adorado. Então a palavra de Deus ela pode ser expressa dentro do culto cristão, cantada. E nós entendemos também que, falando agora de louvor, de música, que é algo importante na igreja, que as músicas podem, como eu já disse, serem contemporâneas, por exemplo. E pensando nessa questão de música contemporânea, nós estamos falando um pouquinho de forma também. Então, o elemento é a palavra de Deus, mas a forma, ela vai variar de acordo com a cultura local, com as pessoas que estão ali. Então, alguns vão gostar de uma música mais lenta, mais agitada, enfim. A ideia é que no culto, a música não seja apresentada, mas que toda a congregação participe. Logo, as pessoas que estão ali à frente, na plataforma, cantando, isso não faz dela pessoas superiores, ou pessoas mais santas, ou pessoas mais preparadas espiritualmente, ou pessoas mais aceitas por Deus. Na verdade, Deus ali incumbiu elas de uma atividade dentro do serviço, do culto, e que essas pessoas vão liderar a congregação. Então, o canto, o louvor, né, como o pessoal gosta de dizer, o grupo de louvor, na verdade está ali para liderar o canto, ensinar a igreja a cantar, mostrar para a igreja como ela deve fazer. É por isso que é importante aquela pessoa, aquela figura do ministro, né, de louvor, aquela pessoa que está ali liderando, que está à frente do grupo de canto, conseguir visualizar na igreja se está realmente, as pessoas estão realmente entendendo o que está sendo cantado e se as pessoas realmente estão cantando ou estão assistindo. Se as pessoas estiverem apenas assistindo, é dever desse líder que está à frente liderando o canto, exortar a igreja, dar uma palavra de encorajamento, mostrar para a igreja, ou se de repente a igreja não estiver entendendo exatamente o que estiver cantando, uma palavra difícil ou um contexto complicado, essa pessoa explicar para a igreja o que significa aquilo, qual é a aplicação daquilo na vida. Obviamente que não estamos falando de mini pregações, mas de prelúdio, interlúdio, pequenas palavras de direção para a igreja então poder adorar a Deus de maneira racional e consciente. Então, palavra cantada é algo importante. A palavra pregada também é importante e ela tem a sua centralidade no culto cristão. Culto cristão é falar com Deus e ouvir a Deus. E é na hora que nós pregamos a palavra de Deus é que nós mais ouvimos Deus falar conosco. Pelo menos essa é a ideia. Infelizmente, como vemos no Brasil, muitas igrejas abandonaram a palavra de Deus e pregam ideias humanas. Mas a ideia da IBC, na verdade a ideia bíblica e que a IBC acredita, é que nós devemos não dar a nossa opinião, não mostrar aquilo que pensamos nas nossas pregações, mas sim mostrar aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus quer falar com a nossa igreja. Ainda abordando a questão da palavra cantada e da palavra pregada, nós precisamos ter em mente esta questão importante de que toda a igreja deve estar inserida nesses momentos. Um segundo elemento importante no culto cristão é a oração. E nós temos várias maneiras de orar. Uma oração de invocação, uma oração de contrição, uma oração de confissão de pecado, oração pelos enfermos, oração por aqueles que querem vir a Cristo, mas estão encontrando dificuldades e precisam da oração da igreja. Tudo isso é importante dentro do culto cristão. Mas existe talvez uma tensão muito grande a respeito de qual a forma correta de se orar. Então você pode pensar, será que eu posso orar de joelhos? Será que eu posso orar em pé? Será que eu posso orar com as minhas mãos levantadas? Será que eu posso ir à frente para orar? Será que eu devo orar no meu lugar? Será que o pastor pode me chamar à frente para que a igreja veja quem eu sou e que eu preciso de oração naquele assunto abordado? Será que essas coisas podem? Bom, nós entendemos que a forma
ela pode variar. Então, se você ora sentado, ore sentado, de joelhos, ore de joelhos, em pé, ore em pé, de mãos dadas, andando, isso é uma forma, mas o elemento para nós é a oração. A oração deve ser feita com fé também, que Jesus nos representa nisso. Nós devemos orar ao Pai, nós devemos orar crendo que o Espírito nos conduz em nossa oração e nós devemos orar no nome de Jesus. A palavra de Deus também fala que nós podemos orar ao Espírito, que nós podemos orar a Jesus. Enfim, a verdade é que nós devemos falar com o nosso Deus quando estamos em comunidade também. E o culto é a expressão da fé desta comunidade. Um terceiro elemento que nós acreditamos ser elementar, se faltar ele, não há culto verdadeiro, não há um culto cristão, esses são distintivos do culto cristão, são as ordenanças. Nós acreditamos que são duas as ordenanças, o batismo e a ceia. Obviamente que eles não vão acontecer em todos os cultos, mas é um elemento central do nosso culto também. Nós acreditamos que o batismo é uma ordenança, é o rito de iniciação e que a Santa Ceia é, por assim dizer, um rito de continuidade, em que nós confirmamos a nossa fé e confirmamos o senhorio de Cristo em nossas vidas durante a nossa caminhada aqui nessa terra. Nós entendemos que o batismo deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós acreditamos que a Santa Ceia deve ser ministrada de maneira correta, ou seja, ela deve também ter esta ideia de que é por causa de Cristo que nós podemos sentar àquela mesa de maneira figurada, normalmente fazemos em pé, e podemos comer daquele pão e beber daquele vinho, que nos faz trazer à memória aquilo que nos dá esperança, mas não é só memorativo. Como disse Calvino, nós acreditamos que existe uma graça inerente. Embora o pão continue sendo pão e o vinho continue sendo vinho, há uma graça inerente. É aquela música pentecostal antiga, eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Ceia é exatamente isso, é a junção do terrenal com o sobrenatural. É quando o terreno e pecador homem se encontra com o Deus Santo e Todo-Poderoso. Então, ceia é quando o Espírito de Deus nos eleva até os céus e nos alimenta de Cristo. Não no sentido literal, como se estivéssemos comendo a sua carne, mas no sentido de que nós somos satisfeitos em Cristo e somos recebidos na presença de Deus por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Um quarto elemento importante destacado também pelo Emerson Maia em seu livro e que nós acreditamos são as contribuições. Nós acreditamos que os dízimos e as ofertas são parte importante do culto cristão, principalmente quando falamos de comunidade. Nós acreditamos então que a contribuição é bíblica e ela serve para o sustento do ministério, o socorro dos necessitados e para o avanço do Evangelho. São esses três fatores que nos fazem contribuir de acordo com a palavra de Deus. E no Novo Testamento, qual é a maneira de se contribuir? A forma correta de se contribuir não é dando um valor específico, mas é nós entendermos que devemos ser generosos como Deus é. A palavra de Deus vai dizer que nós devemos ser generosos, que nós devemos dar com alegria. Quando contribuirmos para a causa de Deus, devemos fazer isso proporcionalmente ao nosso ganho, com a satisfação e alegria, com fé, sem querer barganhar com Deus ou achar que Deus tem alguma obrigação conosco, mas de verdade é dar para ver o avanço do Evangelho, o socorro dos necessitados e o sustento do ministério. Em outras palavras, nós acreditamos que o dízimo, como a maioria das igrejas diz, e nós também aqui falamos de dízimo, não é, por assim dizer, uma lei, mas é o pontapé inicial da vida cristã. Quando nós olhamos para a Escritura e vemos que a palavra de Deus está ensinando as pessoas a darem proporcionalmente ao seu ganho, nós pensamos, o que seria proporcional? Existe na Bíblia, no Novo Testamento ou no Antigo, alguma proporção? Nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos que muitos homens de Deus, inclusive mesmo antes da lei, davam dízimo. Então nós entendemos que é uma boa proporção, é um pontapé inicial para se começar a contribuir. Então ser generoso é entender que pelo menos isso nós devíamos fazer para ver o avanço do Evangelho, para ver o sustento do ministério. Sustento do ministério que eu estou falando, do sustento daqueles que trabalham, para a comunidade local, para servir a comunidade local de tempo integral, para o sustento dos necessitados, aqueles que realmente precisam, sejam da igreja ou não, e também para o avanço do Evangelho,
fazer o que for necessário para que o Evangelho continue progredindo. Logo, nós entendemos então por contribuição que o crente é chamado à generosidade. Dê com alegria, dê proporcional ao seu ganho, dê com assiduidade, dê com fidelidade, e dê porque ama a Deus e a sua obra, e não porque quer receber algo em troca. Enfim, estamos fechando aqui mais uma matéria importante, um tema importantíssimo a respeito da vida e comunitária da nossa igreja. Espero que você tenha gostado. Segue aí o nosso canal no YouTube, compartilhe esse vídeo. Nós sabemos que muitas pessoas estão interessadas em saber como nós pensamos as principais doutrinas bíblicas, e hoje nós falamos a respeito do culto cristão. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.